Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Um ataque a tiros deixa 6 baleados numa partida de futebol na cidade gaúcha de Sapucaia do Sul. Max Correia. Lilian, 3 homens, 2 mulheres e uma criança de 4 anos foram baleadas por homens que passaram de carro atirando em direção a esse campo de futebol. Já já eu volto com mais informações. Um bar do Distrito Federal também é alvo de tiros. Gabriel Tibaldo. Lilian, testemunhas viram o momento em que 2 homens desceram do carro e começaram a atirar. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com outros detalhes. A polícia capixaba vai investigar como o atirador de Aracruz teve acesso às armas do pai. Roger Santana. Lilian, a polícia quer saber como o assassino aprendeu a atirar e dirigir. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com as investigações deste caso. A polícia procura bandidos que sequestraram turistas em Campo Grande. Diego Queiroz. Em Mato Grosso do Sul, turistas do Tocantins registram ocorrência na polícia, dizendo que foram sequestrados. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para trazer mais detalhes sobre esse assunto. Avança para as oitavas de final. André Coelho. Lilian, milhares de cariocas e turistas foram para as ruas em diversos pontos da cidade para acompanhar essa vitória suada contra a Suíça. Daqui a pouco os detalhes aqui no Brasil TV. E você vai conhecer o curitibano que decidiu tatuar o golaço do Richarlison contra a Sérvia. Bárbara Rames. Lilian, o tatuador Wesley dos Santos decidiu marcar na própria perna uma homenagem ao golaço contra a Sérvia. O Brasil TV daqui a pouco traz os detalhes dessa história. Hoje é segunda-feira, 28 de novembro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com informações de um ataque a tiros no meio de uma partida de futebol na cidade gaúcha de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. 6 pessoas foram atingidas pelos disparos, como conta o Maxi Correia. Olá, Lilian. 6 pessoas foram baleadas enquanto assistiam a uma partida de futebol na cidade de Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, neste domingo. 3 homens, 2 mulheres e uma criança de 4 anos. A mulher ferida, ela está internada em estado grave na UTI de um hospital da cidade. Segundo a Polícia Civil, os criminosos passaram em um carro e abriram fogo contra o grupo que acompanhava a partida em um campo particular de futebol 7. A suspeita é de que somente uma dessas pessoas era alvo dos criminosos. A Polícia Civil agora procura imagens de câmeras de segurança para dar continuidade nessa investigação, mas aponta que a ação tem relação com o tráfico de drogas. A investigação, ela continua. Voltamos ao estúdio. Lilian. Um bar do Distrito Federal foi alvo de tiros na madrugada de domingo. Gabriel Tibaldo tem as informações. Olá, Lilian. Segundo a polícia, o bar estava fechado no momento dos tiros. E testemunhas viram o momento em que 2 homens desceram de um carro, atiraram e fugiram em seguida. A dona do bar disse que só percebeu os tiros quando chegou para trabalhar. Os disparos atingiram barris que são usados como mesas. A Polícia Civil está em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação. Também está sendo investigado se o crime tem alguma ligação com o posicionamento do bar, que apoia as causas LGBTQIA+. Eu volto com você, Lilian. A polícia capixaba vai investigar como o atirador de Aracruz teve acesso às armas do pai, que é policial militar. 4 pessoas morreram e 13 ficaram feridas nos ataques a 2 escolas na sexta-feira. As informações agora com o Roger Santana. Olá, Lilian. A Polícia Militar do Espírito Santo informou que abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta do tenente, que é pai do atirador que invadiu 2 escolas e matou 4 pessoas em Aracruz, no Espírito Santo. As 2 armas usadas no ataque são do pai e uma delas pertence à PM. A Polícia Civil também marcou para hoje o depoimento do pai e da mãe do assassino, mas não informou o conteúdo dos depoimentos. A Polícia Civil quer saber se o PM ensinou o filho a atirar e dirigir. Na última sexta-feira, o atirador, que tem 16 anos, invadiu 2 escolas, uma pública e outra particular.
Na escola pública, ele matou 2 professoras e uma terceira morreu no hospital. Na escola particular, uma aluna de 12 anos foi morta. O assassino foi apreendido em casa poucas horas depois. 5 pessoas continuam internadas, 3 em estado grave. Lilian, volto com você. A polícia de Goiás fez hoje a reconstituição do caso de um fiel que foi baleado por um policial militar dentro de uma igreja de Goiânia. João Vitor Guedes acompanhou. Oi Lilian, um abraço a todos. Essa reconstituição aconteceu aqui na igreja, no setor Fim Social, na região noroeste de Goiânia. As polícias civil e científica ficaram no corredor da igreja, onde aconteceu o disparo. Ao todo, 6 pessoas foram intimadas a participar desta reprodução simulada. Um dos participantes segurou uma arma de brinquedo, simulando o exato momento do disparo. Davi Augusto de Souza, de 40 anos, baleado na perna, após uma discussão envolvendo assuntos políticos, ficou cerca de 1 hora na reconstituição e saiu sem falar com a imprensa. O policial militar Vitor da Silva Lopes, suspeito de ter atirado na perna da vítima, não compareceu à reprodução simulada. A defesa dele terá que explicar ao delegado o motivo da ausência. A perícia tem até 10 dias para concluir o laudo. Voltamos com você, Lilian, aos estúdios do Brasil TV. Em Campo Grande, a polícia procura os bandidos que sequestraram 2 turistas. Diego Queiroz acompanha as investigações. Oi Lilian, no boletim de ocorrência registrado pelas 2 vítimas de 20 e 21 anos consta o seguinte: os 2 rapazes estavam em um ponto de ônibus esperando um coletivo para ir para a rodoviária da capital. Eles não são aqui de Campo Grande, mas sim do Tocantins. Quando eles decidiram atravessar a rua para comer em uma lanchonete, foram abordados por 4 homens em um táxi. Uma das vítimas contou para a polícia que recebeu uma coronhada na cabeça. O outro rapaz diz que foi espancado com um taco de beisebol. Esses 2 só acordaram horas depois, isso numa região de mata, numa área rural aqui de Campo Grande. Eles pediram socorro, um morador da região foi até lá, ligou para a polícia e para o corpo de bombeiros também. Os socorristas foram até o local, atenderam essas 2 vítimas e levaram os rapazes para a Santa Casa. Os 2 já receberam alta, foram até a rodoviária para tentar embarcar. Mas como os documentos foram roubados, não conseguiram seguir viagem. Eles não conseguiram também se lembrar das características desses suspeitos. Por isso a polícia não tem nenhuma pista ainda a respeito de quem cometeu o crime. Diego Queiroz, para o Brasil TV. As polícias rodoviária federal e militar do Maranhão encontraram 60 quilos de cocaína dentro de um carro. Camila Marques. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal em uma operação conjunta com a Polícia Militar aqui na região metropolitana de São Luís, na via que dá acesso ao terminal da Ponta da Espera e que também pertence à BR-135. Um veículo de cor prata foi abordado. No carro tinha um motorista e um passageiro. A Polícia Rodoviária Federal fez uma vistoria no carro e em um compartimento encontrou mais de 60 quilos de cocaína. A Polícia Militar foi chamada, os 2 homens foram presos, a droga também foi apreendida e os homens estão agora à disposição da Justiça. Eles vão responder por tráfico de drogas. Camila Marques, de São Luís, para o Brasil TV. E a seguir, a Copa do Catar. Final. André Coelho. Lilian, milhares de cariocas e turistas foram para as ruas em diversos pontos da cidade para acompanhar essa vitória suada contra a Suíça. Daqui a pouco os detalhes aqui no Brasil TV. E você vai conhecer o curitibano que decidiu tatuar o golaço do Richarlison contra a Sérvia. Bárbara Rames. Lilian, o tatuador Wesley dos Santos decidiu marcar na própria perna uma homenagem ao golaço contra a Sérvia. O Brasil TV daqui a pouco traz os detalhes dessa história. O Brasil TV está de volta com os estragos da chuva no sul da Bahia. Quase 3.000 pessoas estão desalojadas e 4 comunidades estão isoladas depois que uma rodovia foi bloqueada por deslizamentos. Quem atualiza a situação para a gente é a Isabela Freitas.
Oi, Lilian. Aqui em Bicaraí, no sul do estado, o nível do Rio Salgado subiu bastante com a chuva desse fim de semana. 150 pessoas ribeirinhas estão desalojadas e foram para abrigos do município. Em algumas residências, o nível da água chegou a invadir cerca de 1,20 metro dentro dessas casas. Na cidade de Itapitanga, também aqui no sul do estado, várias ruas ficaram alagadas nesse fim de semana. Uma ponte foi submersa após a cheia do rio. Agora a situação mais crítica em Prado, no extremo sul do estado, uma casa desabou, outras 2 casas foram afetadas porque uma encosta cedeu. Lá, 4 comunidades estão isoladas porque estradas foram destruídas pela força da chuva. A cidade está com quase 3.000 pessoas desalojadas e tem previsão de mais chuva aqui em todo o sul e extremo sul do estado. Volto com você. E a chuva também provocou alagamentos em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Murilo Souza conta que 20 famílias precisaram ser retiradas de casa. A situação é de alerta em Campina Grande do Sul porque continua chovendo e os rios subindo. A Defesa Civil fez a retirada de 20 famílias que tiveram as casas alagadas na localidade de Canelinha. As famílias foram levadas para a casa de parentes e estão recebendo assistência da prefeitura. Na localidade de Taquaral, estradas estão debaixo d'água. A situação também é preocupante no bairro Terra Boa. Os moradores estão isolados porque as ruas estão alagadas. As aulas na escola do bairro foram suspensas. A Defesa Civil diz que nas últimas horas choveu mais de 50 milímetros em Campina Grande do Sul. E a situação continua sendo monitorada. Um curitibano decidiu eternizar o golaço do Richarlison contra a Sérvia, aquele do primeiro jogo do Brasil na Copa, com uma tatuagem. E o mais curioso foi ele mesmo que fez o desenho na própria perna. Quem explica pra gente é a Bárbara Ramos. Oi, Lilian. Essa é a história do Wesley dos Santos, tatuador de Curitiba que há 5 anos aí trabalha com tatuagem. E depois do golaço do Richarlison, camisa 9 da seleção, na semana passada, no jogo de estreia do Brasil contra a Sérvia, ele decidiu eternizar esse momento na perna dele. Ele é muito fã do atleta dentro e fora de campo e por isso ele decidiu fazer essa homenagem também ao camisa 9. Com toda a repercussão nas redes, o Richarlison viu a tatuagem, inclusive comentou essa homenagem e, claro, Wesley ficou feliz da vida. Eu já tinha na minha cabeça, na hora eu vi a foto bem icônica, daí eu vi a foto e falei, não dá pra fazer o rosto, não dá pra fazer tão realista, mas vou fazer silhueta pra marcar mesmo ali, camisa 9, até porque outros camisas 9 são bem icônicos da seleção, e daí, mas peguei a silhueta da foto pra poder realizar ali a tatuagem. Ele contou que acompanha e a seleção está na torcida pelo Hexa e se vier o título, viu, ele prometeu que vai fazer uma nova tatuagem, agora com a taça, as 6 estrelas e a gente também fica na torcida para que essa tatuagem ela seja feita. Eu volto com você. Com certeza. E no Catar, o Brasil venceu a Suíça por 1-0 hoje à tarde, avançou para as oitavas de final da Copa. André Coelho acompanhou a torcida pela seleção no Parque de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Olá, Lilian. Olá, amigos do Brasil TV. Foi um jogo difícil, uma vitória suada contra a Suíça, mas que garantiu ao Brasil a sua classificação direto aí para as oitavas no Mundial da FIFA. 12 mil pessoas lotaram as areias da praia para ver a partida, para ver de perto a vitória brasileira. Mas não foi só na Zona Sul que teve festa, não. Aqui na Zona Norte, a gente também acompanhou o show por esse telão. O público acompanhou o jogo no Parque de Madureira com muita atenção e sem chuva por aqui, choveu em diversas partes do Rio, mas por aqui a festa foi bem tranquila. Nervosismo mesmo só no jogo. Cerca de 5 mil pessoas vieram para cá. Depois da vitória, teve show durante a tarde para o público por aqui. Lembrando que o Brasil entra em campo de novo na sexta-feira contra Camarões pela fase de grupos. Volto com você, Lilian, comemorando a vitória. Boa, André. E o Brasil TV fica por aqui. Você vai ver a cobertura completa dessa segunda vitória do Brasil na Copa, logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Até amanhã.